7h28, João Vanderlei hoje por aqui, acordou cedo. João, bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem, dona Fábia? Tudo ótimo, sextamos? Sextamos, hoje quintamos mais cedo, um pouquinho, para falar aqui de esporte. Sim. Desejando recuperação, nosso grande Abner Luiz, que teve um probleminha nas costas, mas está tudo bem com ele, tá? Logo mais ele volta. Logo vai estar em breve. Segunda-feira ele vai acordar cedo também, para falar dos jogos da rodada, porque hoje começa, Fábia, uma rodada muito importante pelo Campeonato Brasileiro da Série B, né? Inclusive, Remo e Paysandu tem os primeiros jogos dessa 25ª rodada. Inclusive, vamos ver a classificação, como é que está agora aqui no telão, em tela cheia também para você, para ver aonde está onde estão, melhor dizendo, os times paraenses. O Remo está na 6ª posição com 35 pontos, precisa muito da vitória para encostar ali no Criciúma com 39, porque esses pontos perdidos pelo time azulino nas últimas rodadas faz com que os 4 primeiros ali tenham uma gordura, né? Então, Remo precisa vencer o Amazonas hoje e o Paysandu, que joga nesta noite, está lá na última colocação, vai ter o primeiro dos 2 jogos decisivos de confronto direto contra times lá na parte de baixo da tabela. Então, a situação no Paysandu é crítica, são 7 pontos de diferença em relação ao Botafogo, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, e a situação do Papão é de urgência. Mas a gente começa primeiro pelo Clube do Remo, vendo os preparativos do time azulino, porque o time do Remo não vence há 3 jogos e enfrenta o Amazonas hoje à tarde fora de casa. O Leão joga sob pressão, mas um resultado positivo contra a equipe manauara pode aliviar a tensão que o torcedor está exercendo, principalmente sobre o treinador. E vamos ver como é que está a preparação do Leão. Apesar de ainda estar em uma boa posição na luta pelo acesso, os azulinos estão pressionados. Afinal, já são 3 jogos sem vitórias. E além disso, o desempenho deixou a torcida insatisfeita. Principalmente após a derrota para o Criciúma, a demissão do técnico Antônio Oliveira voltou a ser cogitada. Com o respaldo fora do campo, o técnico azulino ganha tempo e já revelou a estratégia para converter o momento ruim. Professor, já pensando no próximo jogo contra o Amazonas, já deu as táticas e o que podemos ter de vantagem para poder ganhar contra o adversário e dar continuidade para o resto da semana e poder fazer um grande jogo. E se dentro de casa o desempenho e principalmente os resultados não são bons, fora de casa tem sido justamente o contrário. Desde que Antônio Oliveira é o treinador do Leão, o Remo não perdeu nenhum jogo fora de Belém. E contra adversários que lutam contra o rebaixamento, esse retrospecto tem sido ainda melhor. Em junho, vitória de virada contra o Atlético. Já em agosto, um gol foi o suficiente para conseguir 3 pontos contra o América Mineiro. E nesta sexta, o Leão tem motivos para ser otimista. O próximo adversário, o Amazonas, vem de derrota contra o Atlético Goianiense. Além disso, a Onça é a 18ª colocada e é dona da pior defesa da Série B com 34 gols sofridos, o que faz a esperança por mais uma vitória remista aumentar. É muito importante, mais importante do que nunca. Fomos infelizes no jogo passado, mas esquecer que passou, virar a chave e com força máxima para poder vencer o jogo. Além de voltar a ficar perto do G4, uma vitória faz o Remo aproveitar a ajuda que os adversários dão. Só na última rodada, os empates de Vila Nova, Cuiabá e Avaí fez com que o Leão não perdesse posições. E para subir na tabela, não adianta apenas esperar pelo tropeço dos outros. Graças a Deus, os resultados ajudaram a gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Que é vencer os jogos. E é o que a gente mais queremos agora, é dar sequências de vitória, emendar vitórias e poder seguir assim vencendo, que é o que a gente quer aqui.
Meus amigos, o Novo Horizontino perdeu na última rodada, o Avaí empatou, o Cuiabá empatou também, assim como o Vila Nova, que são os concorrentes diretos aí do Clube do Remo. Então, o Remo não tem que esperar nada acontecer ao seu favor, tem que fazer a sua própria realidade, a sua vitória. O time azulino que pode ter a estreia de um apenas dos contratados nesse finalzinho da última janela de transferências, o atacante português João Pedro, que inclusive já foi apresentado, já caiu no bid da CBF, viajou para Manaus. Inclusive, a gente está vendo aí imagens do último treino do Remo de ontem de manhã, lá no CT do Manauara, na capital amazonense, e a gente pode ver o João Pedro estrear, né? Talvez até como titular, porque tem uma terceira vaga no ataque aberto aí. Marrone e Pedro Rocha normalmente são os titulares. Com a saída do Matheus Davó para o futebol israelense, sobra aí uma vaga na concorrência. Pode ser o João Pedro, pode ser também o Nico ou outro atacante também que o Antônio Oliveira possa usar. Antônio Oliveira que está muito pressionado. Alguns torcedores organizados do Clube do Remo chegaram aí no Baenão nesta semana a protestar. Quem deu a cara a tapa e nem deixou o pessoal entrar no clube foi o Marcos Braz, né? Ele é um resolvedor de problemas lá no Baenão nos últimos tempos, para tentar dar tempo, principalmente aí o Antônio Oliveira, para converter esse momento de oscilação do Remo agora em vitória. E olha, para o torcedor azulino, que não está contente com o desempenho do time em campo, com o Antônio Oliveira, o Remo não perdeu fora de casa não, tá? São 3 empates e 2 vitórias, inclusive 2 vitórias contra times que estão lá embaixo, na zona do rebaixamento, o que é o caso também hoje da partida contra o Amazonas. Amazonas que também tem desfalques, está pressionado. O Paysandu, inclusive, vai torcer para o Clube do Remo hoje, né? Ou pelo menos vai secar o Amazonas, para não dizer que o torcedor do Papão vai torcer para o Leão. Mas, enfim, expectativa hoje de uma vitória do Clube do Remo, confirmar o favoritismo e subir na tabela. Hoje o jogo, às 5 horas da tarde, por quê? Porque é feriado em Manaus. Então, a gente vai ter esse horário um pouco alternativo. Os gols a gente vai passar ao longo da programação, Fábio. Então, pronto, 5 horas da tarde, todo mundo ligado para acompanhar Leão e Amazonas. E aí, termina o jogo do Remo, dá tempo de tomar uma água e corre de novo para a TV. Acho que dá tempo só de ir no banheiro e pegar água no meio do caminho, porque logo às 7 da noite, o Paysandu vai enfrentar o Volta Redonda no estádio Mangueirão, inclusive uma mudança de ambiente aí para o Papão. E, inclusive, o Paysandu ontem na Curuzu teve a apresentação do atacante Denilson. O atleta chega num momento delicado nessa Série B, mas ele acredita que pode ajudar a mudar esse cenário. Bruno Amâncio esteve lá. Um dos novos atacantes do Paysandu já está na área. Denilson é uma das novidades da equipe bicolor para a sequência da Série B. E olha que esse namoro entre o clube e o jogador não é de hoje. A gente tinha encontrado com o clube em Chapecó. Foi onde acho que eles foram ver um jogo nosso lá também. E acabou que eu tive uma conversa com o Frontini, com o pessoal aqui da comissão técnica. E ficou meio assim, então a gente conversou, mas nada certo. Aí acabou que a gente voltou para Paraíba e tal, e não tinha nada certo. E com o fim da competição para a gente lá, aí voltou a ter essa conversa de novo e foi interessante para mim e para todos, né, no caso, então. E acabei vindo. Denilson foi o último jogador confirmado pelo Paysandu no fechamento da janela de transferência terça-feira passada. O atacante estava no Botafogo da Paraíba, onde marcou 4 gols em 18 partidas da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que chega por empréstimo do Rio Claro, do interior de São Paulo. O vínculo com o Papão até o dia 30 de novembro. Um curto período e menos de 3 meses. Mas ele quer fazer valer a pena. A gente sabe da situação que tá o clube. A gente chega com a motivação lá em cima também para poder tirar o clube dessa situação. Com certeza a gente vai tirar, que o grupo já demonstrou isso durante a competição, que pode sair e a gente vai sair. Então a torcida pode esperar muita vontade, garra dentro de campo e, se Deus quiser, muitos gols. Denilson deve ficar no banco de reservas para o jogo de logo mais, contra o Volta Redonda, às 7 horas da noite no Mangueirão. Além dele e de outros novos contratados, o técnico Claudinei Oliveira pode também contar com o retorno de Rossi, recuperado de uma lesão na coxa. A última partida do atacante foi no dia 12 de julho, empate em 2-2 com o Atlético Goianiense na Curuzu, pela 16ª rodada da Série B. Rossi deixou dele naquele jogo. Novidades para um time que precisa reagir na competição
e seguir lutando contra o rebaixamento. O grupo todo otimista, todo mundo bem e fui recebido muito bem também por todos, com um carinho enorme de todos e tenho certeza que a partir desse jogo as coisas vão acontecer e vai voltar a dar tudo certo. Com ritmo de jogo e empolgado, Denilson chega pronto para estar em campo e determinado em ajudar o Paysandu a iniciar uma arrancada na Série B. Vinha jogando, então o último jogo meu foi sábado e estou pronto. Se o professor precisar de mim, eu vou estar inteiro e pronto para, se Deus quiser, fazer minha estreia e bem. E a gente sair com essa vitória também, né? Esse é o Denilson, um dos 4 contratados que o Paysandu trouxe nessa última janela de transferências. E lembrando que foram todas contratações do meio para frente. Carlos Eduardo, meia, o Ramon Vinícius também meia, o João Marcos, atacante, que veio da Aparecidense, esse que inclusive que marcou mais gols, além, é claro, do Denilson. Mas o torcedor bicolor está preocupado, né, com essas contratações, com o nível. Será que esses jogadores podem causar algum impacto de verdade? E, sinceramente, pelo menos na minha opinião, acredito que os jogadores que podem ser classificados como o maior reforço do Paysandu nessa reta final de Campeonato Brasileiro já estão dentro do clube e precisam recuperar não só a sua questão física, mas também o seu futebol. Principalmente o Rossi. O Rossi não joga há 40 dias e passa principalmente por ele essa questão da liderança técnica e também do time dentro de campo, né? Ele já se mostrou decisivo em vários momentos dessa temporada, mas também já ficou de fora por muitos jogos, né? E afetou bastante o Paysandu. Além do Rossi, também tem a questão do Edinho, que está machucado desde o ano passado, mas voltou a jogar nesse último jogo contra o CRB. Foi até bem nos minutos que esteve em campo, mas, de fato, essa é a esperança do Claudinei Oliveira, de tentar causar algum efeito novo. Esse retorno do Rossi e também o fato do jogo de hoje ser no Mangueirão. Preços convidativos aí para a torcida, até do estacionamento também, o preço mínimo cobrado. Mais de 11 mil torcedores já estão confirmados hoje à noite no Mangueirão para acompanhar esse jogo contra o Volta Redonda, e o Paysandu precisa mais do que nunca da torcida. A gente sabe que o torcedor está chateado, principalmente com o planejamento, com a execução dos planos para a temporada com a diretoria, mas um desastre vai acontecer se o Paysandu cair para a Série C, né? Principalmente financeiro. E a torcida precisa levantar aí o time de novo. Dos contratados, todos eles estão disponíveis, lembrando que o Paysandu não divulga os relacionados para o jogo, mas a expectativa era que pelo menos alguns deles sejam utilizados esta noite, né? Mas principalmente a esperança do torcedor, repito, está de novo no Rossi. Bola rola às 7 da noite. Vamos ficar de olho, atualizando. Vai ser uma sexta-feira bem agitada, bem movimentada. A gente torce sempre pelos melhores resultados. Bom, João... Vamos para o interior? Vamos para o interior, porque tem uma tradição na Semana da Pátria que, inclusive, muita gente desconhece. E eu conheci quando fui para essa cidade que a gente vai mostrar agora. Você já foi em Bragança, Fábio? Já foi. Eu sei que você é dali da região. Isso, também. Olha, vamos falar da Semana da Pátria de Bragança, porque a 56ª edição dos Jogos da Semana da Pátria estão acontecendo, uma espécie de Olimpíada Bragantina. São várias modalidades que acontecem, mas o que chama mais atenção é o futsal. E olha só, o show de luzes, ontem o ginásio estava lotado, assim como todas as noites, né? E já lota desde cedo, 7 da noite, os portões já estão fechados porque não entra mais ninguém. E fica a gente pro lado de fora, não consegue entrar todo mundo. Sim, com certeza, né? E ontem nós tivemos os jogos das quartas de finais de um torneio que é, inclusive, classificado como um dos maiores em quantidade de times também, né? As eliminatórias que começam lá em agosto, nesse ano tiveram 144 equipes. Para a fase final, que começa no dia 1º e vai até amanhã, são 16 equipes classificadas e o formato é de mata. Perdeu, meu amigo, você está fora, não tem choro nem vela. E tivemos os resultados de ontem. O Mizuno venceu a Julifer por 2-1, a Arena Campinho fez 4-0 na Galera do Paiva, a Vila da Caixa 3-2 na Casa das Bombas e os amigos da Cevara fizeram ontem 5-1 nos amigos do Gonzaga. E o esperado aconteceu. Os melhores times se classificaram, os que têm mais investimento. A gente vai ter um baita clássico hoje, inclusive, lá em Bragança, com jogadores que costumam estar em Campeonato Paraense, até com destaque em outras regiões do Brasil. Semana da Pátria já teve time que trouxe jogador de seleção brasileira, campeão mundial, né? E o clássico de hoje fica por conta de Arena e Mizuno, combinados
Os dois têm 10 títulos, 5 para cada. Então hoje vai ser um tiratema sensacional lá em Bragança. 56ª edição, torneio que remonta desde os anos 70, começou com uma tradição com os colégios inclusive ainda participam, mas ganhou muita popularidade a competição por conta da competição do futsal adulto entre clubes. Então, sempre ginásio lotado, uma atmosfera sensacional lá em Bragança. Então, a expectativa é de que hoje teremos uma grande noite também por lá. Tá aí, então, essa dica para quem quer conhecer mais desse movimento e é de graça, no interior. Tá? É de graça. É de graça, entrada franca. Por isso que eu falo para o torcedor chegar chegar cedo no ginásio. E como preliminar nesses jogos aí, teremos o duelo entre Remo e Paysandu, valendo pelo Campeonato Paraense de Futsal. Vai ser a preliminar das semifinais da Semana da Pátria hoje. Então, final amanhã à noite também. Fica aí essa dica para quem é do Nordeste paraense. A gente sabe que muita gente se mobiliza, faz caravana para ir para Bragança, fazer a sua torcida e acompanhar todos esses jogos. Os jogos acontecem lá no ginásio Dom Eliseu Maria Coroli. Fica aí, então, a orientação. João, obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui no BDP. Quando quiser acordar cedo, só chegar. Pode deixar. Tamo junto. Valeu, Fábio. Obrigado.